Mariana respirou fundo antes de empurrar a pesada porta de vidro do restaurante mais elegante da Avenida Paulista. O brilho dos lustres refletia nas toalhas brancas impecáveis e o som de talheres finos se misturava ao burburinho de vozes elegantes. Para ela, aquele era um mundo distante, quase inalcançável. No fundo da bolsa simples havia apenas R$ 5 amassados, todo o dinheiro que possuía até o fim da semana. Nos últimos meses, Mariana vivia em um equilíbrio frágil. Estudava pedagogia na faculdade estadual, sonhando em ser professora, mas precisava se dividir em 2 empregos de meio período para pagar o aluguel e os livros. O uniforme gasto do café onde trabalhava ainda tinha o cheiro do turno da manhã. A blusa clara que usava naquela noite tinha sido de sua mãe, guardada por anos para ocasiões especiais, e a calça preta fora comprada em um brechó do centro. Ela não queria estar ali. Tentara desmarcar o encontro às cegas várias vezes, mas sua melhor amiga, Patrícia, insistira. "Vai te fazer bem", dizia com entusiasmo, sem saber das dificuldades financeiras que Mariana escondia. E agora, sentada em uma mesa perto da janela, a jovem tentava disfarçar o desconforto, olhando o celular com a esperança de uma mensagem. Os minutos passavam devagar e o coração apertava. 20 minutos se passaram, depois meia hora. O garçom, educado, aproximou-se com um sorriso formal. "Gostaria de pedir algo enquanto espera?" Mariana sorriu de volta, mas negou, pedindo apenas um copo de água. O cardápio à sua frente parecia uma provocação. Nenhum prato custava menos que R$ 12, o dobro do que tinha no bolso. A cada minuto, a sensação de constrangimento aumentava e ela percebia os olhares curiosos das mesas ao redor. Enquanto Mariana tentava manter a dignidade, em uma mesa próxima estava Antônio, empresário respeitado do setor de construção civil em São Paulo. Aos 38 anos, ele conciliava reuniões, obras e a criação de sua filha pequena, Sofia. Naquela noite, participava de um jantar de negócios com um investidor estrangeiro, mas a conversa já se tornava insuportável. O homem criticava a vida de Antônio como pai solteiro, afirmando que família era apenas um obstáculo para quem queria crescer. Antônio tentava manter a calma, mas seus olhos, por acaso, se prenderam à jovem que esperava sozinha. Havia algo em seus gestos contidos, na maneira como ajeitava a blusa herdada, que chamava a atenção. Ela não era apenas bonita, transmitia fragilidade e coragem ao mesmo tempo. Mais de 40 minutos haviam passado e ninguém aparecia. Ele a viu recusar vinho, recusar entradas, aceitar apenas água, sustentando a postura com dignidade. Mariana já não conseguia esconder o constrangimento. Seu encontro simplesmente não viria. Levantou-se devagar, ajustou a bolsa no ombro e respirou fundo, pronta para sair antes que as lágrimas a denunciassem. Quando deu o primeiro passo em direção à porta, quase esbarrou em um garçom que vinha ao seu encontro. Ele segurava uma bandeja prateada com uma refeição coberta. "Senhorita Mariana, seu jantar", disse com um sorriso acolhedor. Ela regalou os olhos confusa. "Desculpe, deve ter algum engano. Eu não pedi nada." O garçom, mantendo a discrição, inclinou-se e explicou. "O cavalheiro da mesa 12 pediu para servir. Ele disse que uma moça tão especial não deveria jantar sozinha." Mariana virou-se e os olhos se cruzaram com os de Antônio, que mesmo em meio ao embate com o investidor, encontrava tempo para sorrir com gentileza. Um calor subiu pelo rosto de Mariana, misto de vergonha e gratidão. O instinto dizia para recusar, mas o estômago vazio e o gesto sincero a fizeram hesitar. O garçom descobriu o prato. Peixe grelhado com legumes, simples e elegante. Mariana, emocionada, voltou a se sentar. Olhou discretamente para a mesa 12. Antônio apenas levantou a taça, num gesto respeitoso, sem invadir sua privacidade. Ela, pela primeira vez naquela noite, respirou aliviada. Naquele instante, sem que percebessem, 2 destinos começaram a se entrelaçar. Mariana, com R$ 5 e um coração cheio de dúvidas, e Antônio, um homem que lutava para conciliar trabalho e paternidade, se conectaram em silêncio, unidos por um gesto inesperado de bondade. A noite, que tinha começado com vergonha e solidão, agora ganhava um brilho inesperado, tão simples quanto transformador.
Mariana manteve os olhos fixos no prato, tentando acreditar que aquilo realmente acontecia. Nunca havia recebido um gesto tão inesperado. O garçom garantiu que tudo já estava pago e que não deveria se preocupar. Aos poucos, a fome venceu a vergonha e ela começou a saborear cada garfada. Enquanto isso, sentia o olhar discreto de Antônio atravessando a sala, não de julgamento, mas de compreensão. Do outro lado, a conversa de negócio se tornava áspera. O investidor criticava cada escolha de Antônio, dizendo que um homem sério deveria priorizar lucros, não a vida de pai. Filhos prendem, grandes empresários não podem se dar a esse luxo, repetia com arrogância. Antônio respirava fundo, mas por dentro algo se revoltava. Ele jamais abriria mão de Sofia, nem de sua integridade, por dinheiro. Mariana, sem querer, ouvia fragmentos daquela discussão. O tom frio do investidor contrastava com as respostas firmes de Antônio. Quando um homem insinuou que ele era fraco por colocar a filha em primeiro lugar, Mariana ergueu discretamente os olhos. Viu o empresário se manter sereno, mas decidido, rebatendo com calma. Minha filha não é obstáculo, é minha razão de vencer. Aquela firmeza despertou admiração imediata em seu coração. O jantar seguiu tenso para Antônio. A cada crítica recebida, mais certeza tinha de que não precisava daquele sócio. Olhando novamente para Mariana, lembrou do que realmente importava. Enquanto o investidor falava em lucros e cifras, ele via diante de si a simplicidade de uma jovem que, mesmo envergonhada, preservava sua dignidade. Ali estava uma lembrança viva de que nem sempre riqueza está no bolso, mas no caráter. Mariana terminou o prato com lágrimas discretas nos olhos. Não chorava apenas pela bondade recebida, mas pelo alívio de não ter sido humilhada. Decidiu que precisava agradecer pessoalmente. No entanto, sua timidez ainda a paralisava. O garçom trouxe a conta simbólica de sua água, mas avisou que até isso já estava quitado, junto com uma gorjeta generosa. O coração dela bateu forte. Aquele estranho não apenas a ajudara, mas fizera questão de fazê-lo com respeito. Do outro lado, a paciência de Antônio chegava ao fim. O investidor, já irritado, bateu o guardanapo sobre a mesa e ameaçou sair. Você vai se arrepender. Negócios não sobrevivem de sentimentalismo. Antônio ergueu os olhos, respondeu com firmeza. Prefiro perder o investimento do que perder a minha humanidade. O homem levantou-se e saiu, deixando um silêncio pesado no ar. Mariana acompanhou a cena de longe, admirada com a coragem daquele desconhecido. Quando o investidor se foi, Antônio respirou fundo, como quem tira um peso dos ombros. A tranquilidade voltou ao seu rosto. Mariana aproveitou o impulso e se levantou. Caminhou até a mesa dele, com passos incertos, mas decididos. Boa noite, disse baixinho. Eu só queria agradecer. O senhor não imagina o quanto me salvou hoje. Antônio levantou-se educado e, pela primeira vez, eles se encararam de perto. Ele sorriu com gentileza, estendendo a mão. Foi um prazer. Não queria que sua noite terminasse de forma tão injusta. Mariana, emocionada, apertou a mão dele e percebeu a firmeza misturada com delicadeza. Os olhos de Antônio transmitiam bondade, mas também uma sombra de cansaço, como quem já enfrentara batalhas duras. Mas por quê? O senhor nem me conhece? Ela insistiu quase em sussurro. Antônio pensou por um instante antes de responder. 2 anos atrás vivi algo parecido. Estava com minha filha em um restaurante simples quando vimos uma mãe desesperada. O cartão dela não passou e as crianças ficaram sem jantar. Minha filha me perguntou por que eu não a ajudava. Naquele dia aprendi que ensinar bondade vale mais do que qualquer lucro. Hoje, quando vi você, lembrei da voz dela me perguntando: pai, o que vai fazer? Mariana sentiu os olhos marejarem. Havia sinceridade em cada palavra. O gesto dele não vinha de piedade, mas de princípios. Sua filha deve ser especial. É sim. É ela quem me lembra do que realmente importa, respondeu Antônio com orgulho contido. Houve um instante de silêncio entre eles, como se o restaurante inteiro tivesse desaparecido. Mariana percebeu algo novo brotando dentro dela. Confiança. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a olhava sem julgamento, sem pressa, apenas com respeito genuíno.
Antônio, por sua vez, enxergava naquela jovem muito mais que fragilidade. Via coragem, resiliência e uma beleza que ia além da aparência. Dois mundos diferentes começavam a se reconhecer. Ela tentou insistir em pagar, ao menos pela água. Ele sorriu e balançou a cabeça. Não se trata de obrigação. É apenas interesse. Gostaria de conhecê-la melhor em uma ocasião mais tranquila. Mariana corou, surpresa. Nunca imaginou que uma noite tão humilhante pudesse terminar com um convite tão inesperado. Sentiu o coração acelerar, mas não conseguiu dar uma resposta imediata. Naquele momento percebeu que o destino acabava de mudar o rumo de sua vida, mas ainda não sabia para onde esse caminho a levaria. O que começara com R$ 5 no bolso e o jantar perdido, agora se transformava em um encontro inesperado com a generosidade e talvez com algo ainda maior que ela nem ousava imaginar. Nos dias seguintes, Mariana não conseguiu tirar Antônio da cabeça. Lembrava-se de cada detalhe. O gesto discreto, as palavras firmes ao enfrentar o investidor e o convite inesperado. Ao mesmo tempo, a insegurança dominava. Quem era ela, uma estudante com R$ 5 no bolso, para aceitar a atenção de um empresário respeitado? O medo de parecer interesseira a fazia recuar, mas o coração insistia em guardar aquele encontro como um presente. Antônio, por sua vez, também não esqueceu a jovem da blusa clara herdada da mãe. Havia nela uma força silenciosa que o intrigava. Decidiu procurá-la, não por obrigação, mas porque algo dentro dele dizia que precisava conhecê-la melhor. Pediu ao garçom do restaurante que entregasse discretamente um bilhete a Mariana, deixando apenas seu primeiro nome e um convite simples. Gostaria de jantar com você em um lugar tranquilo, só nós dois. Mariana hesitou dias antes de responder. Patrícia, sua amiga, insistiu que ela aceitasse. Você merece alguém que te enxergue de verdade. Finalmente, tomou coragem e enviou uma mensagem curta. O encontro foi marcado em um restaurante simples, bem distante do luxo da primeira noite. Ali, sem pressa, puderam conversar. Mariana contou de sua rotina cansativa entre faculdade e trabalhos. Antônio falou de Sofia, a filha que era a sua razão de viver. A conexão cresceu rápido. O riso dela parecia aliviar as preocupações dele. O jeito atencioso dele fazia Mariana se sentir segura como nunca. Aos poucos, a jovem começou a frequentar a casa de Antônio, sempre com carinho por Sofia, que logo se apegou. A menina adorava as histórias que Mariana contava e a ajuda com tarefas escolares. Para Antônio, ver sua filha sorrindo daquela forma era uma alegria que há muito não sentia. Mas nem tudo seria fácil. Mariana logo percebeu que algumas pessoas ao redor de Antônio não viam sua presença com bons olhos. Colegas de negócios cochichavam, sugerindo que ela se aproximava por interesse. Até familiares distantes insinuavam que uma estudante sem dinheiro não poderia estar ao lado de um homem de posição. Mariana ouvia os comentários, fingia força, mas em silêncio carregava o peso da dúvida. Certa noite, após um dia exaustivo de trabalho, Mariana foi surpreendida ao ver uma notícia circulando em redes sociais. Um colunista insinuava que Antônio havia desistido de um grande investimento por causa dela, chamando ela de influência negativa e razão de suas decisões sentimentais. A manchete caiu como um golpe. Ela chorou sozinha, temendo ser o motivo de atrapalhar a vida dele. Quando Antônio chegou para buscá-la na faculdade, percebeu os olhos vermelhos. Mariana, com a voz embargada, disse: "Talvez seja melhor eu me afastar. Não quero ser um peso para você, nem para sua filha." Ele a olhou, chocado. "Você nunca foi peso. Pelo contrário, trouxe leveza para mim e para Sofia." Mas as palavras dele não conseguiram apagar o medo que corroía Mariana por dentro. Naquela semana, Mariana começou a recusar convites, inventando desculpas para não vê-lo. Antônio, preocupado, não insistia, mas sofria em silêncio.
Sofia, sentindo a ausência da amiga, perguntava todos os dias por ela. O coração do pai se partia ao ver a filha desapontada. Antônio começou a duvidar de si mesmo. Teria errado em expor sua vida àquela jovem? Enquanto isso, Mariana enfrentava sua pior crise. Dividida entre o desejo de estar com Antônio e a culpa de ser apontada como um problema, sentia-se esmagada. Em uma madrugada solitária, lembrou-se do primeiro encontro. Da mão firme dele defendendo a filha. Do olhar que transmitia respeito e não pena. Percebeu que talvez estivesse se afastando não por falta de amor, mas por medo de acreditar que merecia. O destino, porém, não permitiria que as coisas ficassem suspensas por muito tempo. Um dia, Mariana recebeu um telefonema inesperado. Sofia havia adoecido e estava internada com febre alta. O coração dela disparou. Sem pensar, correu até o hospital. Ao chegar, encontrou Antônio sentado, exausto, ao lado da cama da filha. O olhar dele se encheu de surpresa e alívio ao vê-la. Mariana segurou a mão da menina, que sorriu mesmo fraca. "Achei que você não viria mais", disse a criança com inocência. Aquelas palavras atravessaram o coração de Mariana como um raio. Toda dúvida desapareceu. Ali, diante da fragilidade de uma criança que já a considerava parte da família, ela compreendeu que não poderia fugir do que sentia. Mas também sabia. Assumir aquilo significaria enfrentar ainda mais julgamentos e provações. E foi nesse exato ponto que tudo pareceu ruir. Mariana percebeu que, se não tivesse coragem, perderia não apenas o carinho de Antônio, mas também o vínculo puro com Sofia. E, no fundo, a pergunta permanecia em sua mente. Será que o amor deles conseguiria resistir às pressões do mundo ao redor? No hospital, a noite parecia não ter fim. Antônio permanecia firme ao lado de Sofia, enquanto Mariana segurava a mão da menina com carinho. Os médicos entravam e saíam, trazendo notícias de que era apenas uma forte infecção, mas que exigia cuidados. Mariana permaneceu ali, mesmo sem ser da família. A cada suspiro de Sofia, percebia o quanto já fazia parte daquela vida, ainda que tivesse tentado se afastar. Quando a febre finalmente começou a ceder, Sofia adormeceu tranquila. Antônio, exausto, encostou na poltrona e olhou para Mariana. "Você voltou", disse com a voz embargada. Ela, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Nunca deveria ter saído." Ele respirou fundo, como quem liberta um peso. "Mariana, eu não preciso de alguém que esconda quem é. Preciso de alguém que esteja aqui, de verdade. E você já é parte de nós." Essas palavras atravessaram o coração dela como um abraço invisível. Mariana sentiu que pela primeira vez alguém a aceitava por inteiro, sem cobrar riqueza, status ou aparência. Antônio enxergava nela exatamente o que sempre temeu que o mundo desprezasse: simplicidade e dignidade. Ela, por sua vez, via nele não apenas um empresário, mas um homem que valorizava o amor acima de qualquer lucro. Nos meses seguintes, a vida deles tomou novos rumos. Antônio ajudou Mariana a conseguir uma bolsa de estudos, mas sem nunca fazê-la sentir-se inferior. Pelo contrário, incentivava a conquistar tudo com mérito. Mariana, em troca, trouxe leveza e afeto para casa. Sofia se apegou de tal forma que dizia para todos que agora tinha 2 pessoas para cuidar dela. O lar antes silencioso enchia-se de risos e conversas ao redor da mesa. As críticas e os comentários maldosos não desapareceram. Sempre havia alguém disposto a julgar. Mas Mariana aprendeu a não se deixar abalar. Ao lado de Antônio, descobriu que amor verdadeiro não depende da aprovação dos outros, e sim da força dos que caminham juntos. Ele, por sua vez, mostrou a todos que o maior investimento de sua vida não estava em cifras, mas em pessoas. Essa história nos lembra de algo poderoso. As maiores riquezas da vida não estão nos cofres, mas nos vínculos que criamos. Um simples prato oferecido pode se transformar no alicerce de um lar.
Uma mão estendida pode resgatar uma alma cansada. E o amor, quando nasce da generosidade, tem força para resistir a julgamentos, obstáculos e medos. Se essa história te emocionou, deixe seu comentário. Conte se já viveu um gesto inesperado de bondade que mudou o seu dia. Histórias assim nos inspiram a acreditar que ainda existem pessoas dispostas a fazer o bem. E não esqueça de seguir o nosso canal para ouvir mais relatos que tocam o coração e nos lembram de que nunca é tarde para acreditar no amor verdadeiro.